Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num período muito importante e decisivo da história do Brasil, o regime militar, que durou 21 anos. Vamos entender juntos o que levou a esse momento, como é que as coisas funcionaram e, claro, o que a gente pode aprender com tudo isso. E para começar, já lanço uma pergunta para a gente pensar junto. O que será que acontece quando as regras de uma democracia são interrompidas por tanto tempo? Por 2 décadas? Essa é a questão que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. O nosso caminho aqui vai ser bem simples. A gente começa vendo o clima político antes do golpe. Depois a gente passa pela ruptura de 1964, aí vamos analisar como era esse regime, ver como a sociedade reagiu e, por fim, pensar sobre as lições que esse período deixa pra gente. Então, vamos lá. Para entender direitinho o que aconteceu em 1964, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender o cenário da época. Era um momento de uma divisão política muito, mas muito intensa no Brasil. E bem no meio dessa confusão toda, no centro dessa tempestade política, estava ele, o então presidente João Goulart, que tinha sido eleito democraticamente e era mais conhecido como Jango. E é aqui que a gente começa a entender a origem do conflito. De um lado, o presidente Jango propunha as chamadas reformas de base. A reforma agrária, por exemplo, queria desapropriar grandes terras improdutivas para distribuir para quem não tinha. Outra ideia era dar o direito de voto aos analfabetos. Imagina só, isso ia aumentar muito o número de eleitores. Do outro lado, os setores militares, grandes empresários e a parte mais conservadora da sociedade olhavam para tudo isso e pensavam: opa, isso aí não é progresso. Isso é uma virada perigosa para a esquerda, uma ameaça para a ordem social e econômica que a gente conhece. E essa tensão toda, que só crescia, acabou levando a gente direto para a nossa segunda parte, a ruptura. O momento exato em que o debate político virou uma ação militar que mudou completamente o rumo do país. Olha, as coisas aconteceram numa velocidade impressionante. A tensão que vinha se acumulando explodiu ali, no final de março. O movimento militar começou no dia 31 e, em pouquíssimos dias, no dia 2 de abril, o Congresso declarou que o cargo de presidente estava vago. E aí, pronto, estava oficializada a deposição do João Goulart. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: com a retirada do presidente que foi eleito, as instituições da democracia foram suspensas e o Brasil virou uma página, começando um capítulo totalmente novo e bem diferente da sua história. Beleza. E agora? Como é que foi esse novo governo? É isso que a gente vai ver na nossa terceira parte. O que foi que marcou esses 21 anos de regime militar? Primeira coisa que chama a atenção: o tempo. Não foi um governo rapidinho de transição. O regime militar durou 21 anos, de 1964 até 1985. Pensa só, uma geração inteira de brasileiros nasceu e cresceu vivendo nesse sistema. Aí vem a pergunta, né? Como é que um regime que não foi eleito pelo povo ficou tanto tempo no poder? A resposta está nessa palavra aí: repressão. Ela foi o principal pilar, a principal ferramenta usada para calar quem era contra e manter o controle político do país. E essa repressão aparecia de vários jeitos no dia a dia. Como a gente vê aqui, as consequências diretas para a sociedade foram muitas. Tinha a censura, ou seja, antes de um jornal, uma música ou uma peça de teatro sair, alguém do governo olhava e cortava o que não gostava. Tinha a perseguição de qualquer pessoa que fosse considerada opositora e, claro, uma restrição bem grande nos direitos políticos e nas liberdades civis mais básicas. Resumindo, a ideia principal é essa. Em total contraste com uma democracia, a liberdade de poder falar o que se pensa, um direito tão fundamental, simplesmente deixou de ser garantido no Brasil por mais de 2 décadas. Ok, mas e as pessoas? Como a população brasileira reagiu a tudo isso? A essa nova realidade de repressão, sem democracia? É o que a gente vai ver agora. E aí fica a pergunta: será que todo mundo aceitou calado ou todo mundo foi contra? A resposta, como quase tudo na história, é bem mais complexa do que parece. É super importante a gente entender que a reação não foi uma coisa só. Enquanto muitos se opunham, existiam também setores da sociedade que apoiavam o regime, seja por medo da instabilidade de antes ou por concordar com as ideias. E tinha muita gente que simplesmente tocava a vida numa espécie de aceitação mais passiva. Mas, ao mesmo tempo, a resistência existiu e foi muito forte, muito criativa. Ela apareceu de vários jeitos, desde os protestos nas ruas, que eram reprimidos com força, até uma explosão cultural incrível.
A música, em especial, virou uma arma poderosa de crítica. Artistas geniais, como Chico Buarque, por exemplo, usavam metáforas incríveis nas letras para conseguir passar pela censura e mandar um recado que o povo entendia na hora, sabe? E tudo isso nos traz para a nossa última parte, que talvez seja a mais importante de todas. Afinal, por que a gente está falando disso hoje? Para que serve estudar esse período? Acho que a resposta está toda nessa ideia aqui. Olhar para o passado, entender o que causou e quais foram as consequências de uma quebra na democracia, não é só para saber data e nome, sabe? O grande objetivo é aprender com os erros para ajudar a garantir que regimes autoritários não se repitam. E para a gente fechar, quero deixar uma pergunta no ar para todo mundo pensar. Depois de tudo isso que a gente viu, desde a tensão política até a repressão e a resistência, qual é a lição mais importante que o passado pode nos dar para a gente proteger o nosso futuro? Pensa aí e deixe sua resposta aqui nos comentários. E se ficou alguma dúvida, pode perguntar também. Ah, e não esquece de seguir o canal, ativar o sininho e deixar aquele like combinado. Até a próxima!